Fala, meus amigos! Eu tô aqui nesse vídeo para falar para você como perdoar uma traição. Mas antes, aqui embaixo nesse vídeo tá escrito inscreva-se porque você não é inscrito e você vai clicar e se inscrever e deixar seu like. Muita gente enfrenta esse dilema e essa dificuldade que é perdoar alguém que a traiu. E aí nesse vídeo eu queria trazer como a gente vai conseguir perdoar essa pessoa. Mas antes, o que é que a gente precisa saber? Tem dois tipos de coisa que eu queria levar em consideração aqui. Primeiro, você quer perdoar, se livrar do peso de carregar o rancor, a mágoa no seu coração e seguir sua vida, ou você quer perdoar e voltar a ser do jeito que era com essa pessoa que te traiu. Então você primeiro tem que se perguntar o que você quer. Se você quer só perdoar e boas e vai viver tua vida, ou você quer perdoar e voltar para os braços daquele que outrora colocou chifres em vossas cabeças. Então é preciso você definir o que você quer. Mas de todo jeito, você vai ter que passar pelo processo de perdão. O que a gente precisa saber? O homem, depois que pecou, por perder a comunhão com Deus, ele já não expressa mais o caráter de Deus como deveria expressar. Então, a partir do momento que Adão pecou, então cabe ao homem a dificuldade de expressar o caráter de Deus. No caso, o perdão. Então, o perdão é do caráter de Deus. Então, à medida que a gente tem comunhão com Deus, a gente vai perdoar na medida que Deus perdoa. Mas por causa do pecado, por causa das nossas fragilidades humanas, a gente perde comunhão com Deus e perde a revelação do caráter de Deus. Então, a dificuldade de perdoar vem também do simples fato da gente ser pecador. Então, a gente não perdoa na medida que Deus perdoa, porque a gente é pecador. Mas então você me pergunta, como perdoarei aquele que outrora me traiu? Falei bonito, outrora. Como que a gente faz? Pega a Bíblia, olha para Jesus e aprende, porque Jesus é o modelo de perdão. Jesus é aquele que ensina a perdoar, então a gente vai perdoar olhando para Jesus e ver como Jesus ensina. Então eu vou ler aqui Mateus capítulo 26, versículo 47. Jesus ainda falava quando veio Judas, um dos 12, com uma grande multidão armada de espadas e paus. Vinham da parte dos sumos sacerdotes e dos anciãos do povo. O traidor tinha combinado com ele um sinal. Com eles o sinal. Aquele que eu beijar ele, prendeu. Judas logo se aproximou de Jesus, dizendo: Salve, Rabi! E beijou. Jesus lhe disse: Amigo, para que vieste? Era essa a questão que eu queria levar. Quando Jesus se encontra com Judas e Jesus sabia que seria traído, Jesus chama Judas de quê? Amigo. Então entende que o caráter de Jesus não é afetado pelo caráter de Judas. O traidor Judas, aqui é o Judas. O traidor Judas, mesmo sendo traidor, mesmo traindo a amizade de Jesus, não alterou o caráter de Jesus. Então Jesus continua chamando Judas de amigo, porque independente do caráter de Judas, ele não afetou o caráter de Jesus. Então, como você vai perdoar alguém entendendo que o caráter, na verdade, o mau caratismo dessa pessoa que te traiu não pode influenciar no teu caráter, que é perdoar. O caráter de alguém que perdoa. Se tu não tem caráter de alguém que perdoa, lascou. Aí é outro vídeo. Mas você tem que perdoar, porque se tu é cristão e tá vendo esse vídeo aí, ou se não é e tá querendo se converter ao cristianismo, você é obrigado a perdoar. Então, o que você precisa entender? Que o caráter daquele que te feriu, daquele que te traiu, daquele que te magoou, não pode alterar, não pode afetar o teu caráter. Então, o teu caráter, primeiro, tem que se assemelhar ao de Cristo. Então, você tem que liberar perdão, independente do outro. Então não deixe que o caráter do outro afete o teu caráter. Então como você vai conseguir perdoar? Entendendo que o ato de perdoar diz respeito ao seu caráter. Diz respeito sobre a sua pessoa, não sobre o caráter do outro. Então o caráter do outro, o mau caráter do outro é alguém que fere, que trai, que fez o que fez com a tua vida. Mas o teu caráter é o caráter de alguém que perdoa. Do mesmo jeito Jesus. Judas beijou Jesus e Jesus ainda disse: Amigo, para que vieste? Então, ou seja, Jesus continuou tratando Judas como um amigo. Chamou de amigo para mostrar para a gente assim: Fê, mesmo ele sendo traidor, o meu caráter tá blindado, vamos pôr assim, tá blindado e ele não afeta meu caráter. Eu continuo chamando de amigo, eu continuo perdoando. Então,
resumo, como você vai perdoar, pega essa passagem e medita. Lê Jesus falando amigo, chamando Judas de amigo, Jesus chamando Judas de amigo, Jesus chamando Judas de amigo, que aí você vai falar assim, eu preciso ser como Jesus. Então o caráter do Zebedeu que te traiu, da Kimberly que te traiu, não pode afetar o teu caráter de alguém que perdoa. Então você libera o perdão para principalmente tirar um peso das suas costas e principalmente gerar comunhão sua com Deus. Aprende a perdoar com Deus, aprende a perdoar com Jesus. Como Jesus traiu como Jesus tratou, aquele que o traiu, tratando como amigo, como ele sempre foi, porque o caráter de Jesus não mudou diante da traição que estava acontecendo ali. E aí, qual que é o ponto importante agora? Beleza, a tática de aprender a perdoar quem me traiu é olhando para Jesus, vendo como Jesus tratou Judas e vendo que Jesus o tratou com amigo e o caráter de Jesus não foi afetado pela forma com que Judas o tratou, o traiu. Beleza. Mas aí entra o outro ponto, que é, mas, Gabriel, beleza, eu quero perdoar essa pessoa, mas eu quero voltar para os braços dela, mesmo que ela tenha me traído. Então você vai ter que fazer certas perguntas, ter certas conversas para entender. Primeiro, como traiu, revelou o caráter dele. Pode ser que foi algo pontual, então talvez não é do caráter dele e a pessoa está amargamente arrependida, de verdade, está arrependida, e aí foi algo pontual e não é do caráter dele. E aí você precisa investigar isso. É do caráter dele? Então você vai descobrir isso como? Conversando com a pessoa para entender. Outros relacionamentos, sobre como ele lida com os amigos dele, no serviço dele, para entender se isso se trata do caráter dele, é do caráter dele alguém que trai isso ser comum, ou foi uma falha do caráter dele e ele está profundamente arrependido. Primeiro ponto, descobrir isso aí, se é do caráter ou se foi algo pontual. Que aí se você perdoa e foi algo pontual, é mais fácil retomar as coisas do zero, não daqui, tipo assim, vai reiniciar. Primeiro ponto. Outra questão importante é justificativa. Que justificativa ele usou? Não existe justificativa para traição. Então, se estiver justificando demais, mau sinal. Antes, eu ia falar prostrar, mas isso a gente faz diante de Deus. Antes que se colocar diante de você com arrependimento, assumindo a culpa. Isso, tem de desculpa. Se ele falar que a culpa é sua, aí, filho, horrível sinal. Porque, além de não ter justificativa, ele usou a pior justificativa para fazer isso aí. Então, cabe a ele arrependimento sincero e a expressão de um arrependimento sincero sem justificar o ato, principalmente colocando a culpa em você. Porque pode ser que a pessoa vai colocar a culpa, porque você fez isso, porque você não fez isso. E aí é um mau sinal. Então, pontos para perdoar alguém que te traiu para voltar para os braços dela. Falha de caráter ou do caráter dela? Se for do caráter dela e você continuar, aí você está lascado. Se ainda assim você tiver esperança, você vai ter que entender que ele vai ter que entrar num processo com Deus para Deus transformar esse caráter dele. E aí você tem que tomar uma distância. Você não vai estar namorando ele. Deixa Deus fazer o processo com paciência e calma para ver se vai funcionar. Então, primeiro ponto, o caráter da pessoa. Foi falha ou é do caráter? Segundo ponto, que tipo de justificativa ele usou e como ele está arrependido diante disso. Então, esses pontos são extremamente importantes para saber se você vai voltar para esse relacionamento tipo zerado. Você vai entender o que aconteceu e vai liberar o perdão, sabendo que agora você tem confiança diante do arrependimento sincero, do desejo de transformação, do que ele colocou, da sinceridade do coração. Então, se traiu, tem um problema de sinceridade aí no coração. Então, você tem que sentar e analisar a sinceridade da pessoa, a forma que ela expressa, e aí você vai poder voltar. Para não ficar longo, acabei o vídeo. Se você quiser mais, você comenta aí que eu vou ficar de olho, que aí eu estendo esse vídeo, senão vai ficar uma pregação. Então, isso aí são formas de perdoar. Olha para Jesus e avalia se vale a pena voltar para os braços ou você vai só tocar a sua vida. Porque perdoar não quer dizer que você vai voltar a ser como antes, conviver como antes, beleza? Então Deus possa te abençoar, iluminar a sua vida. Se inscreve aí, meu filho. Tem trocentas pessoas ver esses vídeos e poucos se inscrevem. Mostra aí que você é um amigão, um brother, deixa seu comentário. Se você não tem comentário nenhum, você deixa um salve de brother para eu saber que você chegou até o final. Até a próxima. Fiquem com Deus. Essa camiseta aqui é da Use Virar, que tá com cupom de desconto até o dia que você tá, não sei até que dia, mas Lewis Brasil. É tipo uma coleção com várias palavras e eu gostei muito dessa. Então, Use Virar, você pode entrar lá e ficar de olho. Deus abençoe. Até a próxima. Tchau. Pshim.